Predador, terras selvagens. Direção: Dan Trachtenberg. Roteiro: Dan Trachtenberg. E Patrick Aison. Elenco principal: Illy Fanning, Dimitrios Skuster-Koloamanteng, Stefan Grove, título original: Predator, Badlands. Predador, terras selvagens. É um filme que se passa num planeta remoto, no futuro, no qual um jovem predador foi rejeitado por seu clã. Com sua raça sendo caçada. E dessa vez, ele não será um simples vilão. Encontrando uma aliada inesperada, que se chama Tia, personagem de Illy Fanning do elenco. Cooperando com a Cyborg, os dois terão que aperfeiçoar suas habilidades para se proteger e salvar as próprias vidas em meio a uma terra perigosa, na qual todos os habitantes estão apostos para matá-los. E diante de uma importante missão, a dupla embarca numa jornada que confrontará o maior dos inimigos e poderá restabelecer o respeito de um povo. O meu nome é Wilke Souza. Eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje vamos fazer uma análise completa desse filme Predador, Terras Selvagens. E antes da gente começar desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like.
Estamos na meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal. E estamos contando com toda a sua ajuda e apoio, e também a sua força. Se você já deu esse apoio para nós, já se inscreveu, já deixou o seu like, então vamos começar a nossa análise de hoje a partir de agora. E você está assistindo ao canal Felipe Filmes 2.0. Bom, para início de análise, digamos que depois do impacto do filme O Predador, A Caçada, lançado em 2022, a franquia Predador precisava decidir o rumo a tomar e retornar ao terror de sobrevivência clássico ou arriscar novos caminhos. Predador Terras Selvagens faz a escolha mais ousada e mais divisiva ao transformar o próprio Yautja em protagonista principal. No comando, Dan Trachtenberg amplia o escopo e leva a narrativa para um planeta distante, abrindo portas para uma mitologia que até então estava apenas nas entrelinhas. O resultado é um filme visualmente impressionante, narrado e com ritmo mais contemplativo do que explosivo, e que aposta alto na reinvenção. O primeiro ponto do filme: um predador que sangra, fracassa e aprende. O destaque absoluto é Tech. Ele é o jovem predador rejeitado por seu clã. Então esqueça a figura invencível e monstruosa que conhecemos desde 1989. Tech carrega falhas, limitações e até certa inocência. Um contraste que cria empatia e ao mesmo tempo estranheza. E pela primeira vez, vemos um Yautja tentando sobreviver em vez de dominar. Essa reinteração e reinterpretação, porém, não destaca, não descarta o DNA da franquia Predador. Nesse novo filme, há violência, tensão e embates brutais.
A diferença é que agora o protagonista sente o peso de cada queda. E isso torna as batalhas mais dramáticas do que espetaculares. Segundo ponto do filme. Tia, ela é a alma emocional do filme. A parceria improvável entre Deck e a androide Tia, vivida por Illy Fanning, do elenco. É a força emocional de terras selvagens. Tia não é apenas uma máquina inteligente. Ela carrega melancolia, experiências acumuladas e um senso de propósito que se conecta diretamente ao arco de Deck. A dinâmica entre os dois sustenta o filme inteiro e desloca a franquia para algo mais sensível. Quase uma space opera minimalista. E quando os dois precisam enfrentar ameaças maiores, o peso emocional já está consolidado. E isso faz toda a diferença no filme. Terceiro ponto do filme. Um planeta que vive e respira. Trachtenberg. Ele imprime forte identidade visual, criando criaturas bioluminescentes, florestas verticais, dunas metálicas, e tudo compõe o ambiente que parece hostil, mas fascinante. A fotografia destaca contrastes fortes, criando uma sensação constante de exploração e perigo. A estética futurista pode não agradar puristas que preferem o clima de selva e adrenalina dos primeiros filmes que foram lançados. Mas, inegavelmente, expande o universo com criatividade. Quarto ponto do filme. Nem tudo encontra equilíbrio. Apesar das boas ideias, Predador Terras Selvagens, ele chega a tropeçar ao tentar conciliar 3 gêneros ao mesmo tempo: o terror, ficção científica e ação. Em alguns trechos, o filme desacelera
mais do que deveria. E o ritmo fragmentado pode afastar quem espera uma experiência de caça frenética. Além disso, ao humanizar tanto o predador, o longa corre risco de esvaziar parte da ameaça lendária da espécie. É um movimento corajoso, mas que divide reações. E uma dúvida: será que foi uma reinvenção necessária? Bom, a aposta em um Yautja vulnerável, aliado a uma androide filosófica, certamente não é o caminho mais seguro. Mas é justamente essa ousadia que faz Predador Terras Selvagens, lançamento 2025, valer a pena. A franquia que já atravessou altos, baixos e reboots precisava de um novo horizonte, né? Para se sentir e seguir relevante. E ainda que imperfeito, este é um dos filmes mais ambiciosos e visualmente ricos da saga, apontando para novas histórias possíveis fora da fórmula clássica. Então, basicamente, nós temos 8 filmes e uma carreira consolidada como um dos maiores desafios enfrentados por heróis de ocasião na tela do cinema. E poderiam resultar em escolhas fáceis para os próximos filmes da franquia Predador. Iniciada em 1987 com Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers, enfrentando uma forma tecnologicamente avançada de vida extraterrestre em uma floresta na América Central. E sob o comando de John McTiernan, o mesmo que atuou em Duro de Matar, lançado em 1988, e também no filme O Último Grande Herói, lançado em 1993. John McTiernan dirigiu esses dois filmes. No entanto, os anos seguintes trouxeram escolhas duvidosas, como no filme Alien vs Predador, lançado em 2004, e sua continuação de 2007, que pareciam aposta certa. Afinal de contas, o que poderia dar de errado ao juntar dois dos mais terríveis extraterrestres do cinema? Bem,
Assista que você irá entender. Na sequência, ainda tivemos Predadores, lançado em 2010, do diretor Nimrod Antal, o mesmo diretor que dirigiu o filme A Chamada. E em seguida tivemos O Predador, lançado em 2018, de Shane Black, o mesmo diretor dos filmes que se chama Dois Caras Legais. Mas nenhum deles conseguiu recuperar o prestígio da franquia. Então coube ao jovem Dan Trachtenberg, que havia dirigido o filme que se chama Rua Cloverfield 10, lançado em 2016. E dirigiu também episódios de Black Mirror e também The Boys. A tarefa de trazer os Yautja é uma espécie dos chamados predadores de volta, ao centro das atenções, com esse filme lançamento 2025, 2022, que é o filme anterior desse, que é o Predador, A Caçada, lançado em 2022. E esse foi um filme que estreou diretamente na Disney. Ambientado no mundo da nação Comanche, no início de 1700, este prequel de O Predador é protagonizado por Naru. Ela é uma jovem guerreira desesperada para proteger seu povo do perigo que, inicialmente, não é representado pelo predador, e sim pelos colonizadores. E, no entanto, a chegada do alienígena muda o cenário e ela precisará usar armas primitivas e sua experiência para confrontar o inimigo com arsenal tecnologicamente avançado. Se o roteiro traz uma sensação de déjà vu, fique tranquilo, é exatamente isso, mas filmado por quem conhece e é apaixonado pela franquia. E qual foi o resultado disso? Bom, um dos melhores filmes de Predador dos últimos anos, garantindo a Trachtenberg a missão de expandir as aventuras do alienígena pela galáxia e também pela história. Então assim nasceu Predador, Terras Selvagens, lançamento 2025, que está no cinema agora e é tema do nosso vídeo. E também nasceu Predador, Assassinos de Assassinos, 2025,
foi uma animação que reúne 3 caçadas em diferentes períodos e traz um final muito interessante no anime, né, que é no desenho animado que foi criado por Dan Trachtenberg. Agora vamos para Predador Terras Selvagens, um filme produzido por Dan Trachtenberg em paralelo com Assassinos de Assassinos. Predador Terras Selvagens é o mais novo exemplar da franquia. E mais importante que isso, uma verdadeira virada de chave. A razão? Bom, pela primeira vez, acompanhamos uma aventura dos Yautja, protagonizada por um deles. O jovem Deck, personagem de Demetrius e Schuster Colonmantange, em busca ali de seu lugar no clã. E tudo começa quando Deck, considerado fraco por seu pai, resolve viajar ao hostil planeta que se chama Jaina para matar uma criatura que poucos tiveram coragem de enfrentar. E porém, dizer que Jaina é hostil, isso é quase um elogio. Tudo por lá apresenta e representa perigo. Mas Deck acaba encontrando a androide, que se chama Tia, personagem de Illy Fanning do elenco, e também do filme que se chama Um Completo Desconhecido, propriedade da mega corporação Weyland Yutani, que perdeu as suas pernas literalmente. Assim os dois unem o que tem de melhor, força e conhecimento, para enfrentar Jaina e chegar até o desafio final. Porém, a jornada reserva outras surpresas, como a chegada de um improvável novo aliado e a ameaça Tissa, que é também vivida por ele. Ela é uma outra androide disposta a tudo para cumprir a sua missão. Então vamos falar agora de paradigmas. Antes de tudo, acompanhar a jornada de Deck é uma oportunidade ímpar para compreender melhor os Yautja e suas capacidades, força de vontade e determinação em busca do objetivo. Predador Terras Selvagens então dá início a uma série de quebra de paradigmas dentro do que conhecemos na franquia. Além de Deck trabalhar em parceria, mesmo chamando a Android de ferramenta, o final mostra que o Yautja, mesmo ciente da importância da sua missão, consegue trabalhar em parceria. E é claro que não dá para negar a influência da Disney no novo filme.
A compra da antiga Fox, que hoje é a 20th Century Fox, colocou diversas franquias no colo de Mickey e companhia. E o desafio é bem claro: tornar Predador uma franquia mais leve para toda a família. A inclusão de uma dinâmica de equipe e as decisões tomadas por Deck e no último terço do filme deixam isso bem claro. O que estamos vendo não é o predador cruel e violento, que não mede esforços para eliminar sua vítima. Predador Terras Selvagens é um ótimo filme de ação e ficção científica, que traz um arco emocional bem desenvolvido, envolvendo relações, famílias abusivas, momentos leves e criaturas altamente licenciáveis. Trachtenberg. Ele imprime forte identidade visual, criando criaturas bioluminescentes, florestas verticais, dunas metálicas, e tudo compõe o ambiente que parece hostil, mas fascinante. A fotografia destaca contrastes fortes, criando uma sensação constante de exploração e perigo. A estética futurista pode não agradar puristas que preferem o clima de selva e adrenalina dos primeiros filmes que foram lançados. Mas, inegavelmente, expande o universo com criatividade. Quarto ponto do filme: nem tudo encontra equilíbrio. Apesar das boas ideias, Predador Terras Selvagens, ele chega a tropeçar ao tentar conciliar 3 gêneros ao mesmo tempo: o terror, ficção científica e ação. Em alguns trechos, o filme desacelera mais do que deveria, e o ritmo fragmentado pode afastar quem espera uma experiência de caça frenética. Além disso, ao humanizar tanto o predador, o longa corre risco de esvaziar parte da ameaça lendária da espécie. É um movimento corajoso, mas que divide reações. E uma dúvida: será que foi uma reinvenção necessária?
Então coube ao jovem Dan Trachtenberg, que havia dirigido o filme que se chama Rua Cloverfield 10, lançado em 2016. E dirigiu também episódios de Black Mirror e também The Boys. A tarefa de trazer os Yautja é uma espécie dos chamados predadores de volta, ao centro das atenções, com esse filme lançamento 2025, 2022, que é o filme anterior desse, que é o Predador, a Caçada, lançado em 2022. E esse foi um filme que estreou diretamente na Disney. Ambientado no mundo da nação Comanche, no início de 1700. Este prequel de O Predador é protagonizado por Naru. Ela é uma jovem guerreira desesperada para proteger seu povo do perigo que, inicialmente, não é representado pelo predador, e sim pelos colonizadores. E, no entanto, a chegada do alienígena muda o cenário e ela precisará usar armas primitivas e sua experiência para confrontar o inimigo com arsenal tecnologicamente avançado. Se o roteiro traz uma sensação de déjà vu, fique tranquilo, é exatamente isso, mas filmado por quem conhece e é apaixonado pela franquia. E qual foi o resultado disso? Bom, um dos melhores filmes de Predador dos últimos anos, garantindo a Trachtenberg a missão de expandir as aventuras do alienígena pela galáxia e também pela história. Então assim nasceu Predador, Terras Selvagens, lançamento 2025, que está no cinema agora e é tema do nosso vídeo. E também nasceu Predador Assassinos de Assassinos 2025. Foi uma animação que reúne 3 caçadas em diferentes períodos e traz um final muito interessante no anime, que é no desenho animado que foi criado por Dan Trachtenberg e é também vivida por Ellie. Ela é uma outra androide disposta a tudo para cumprir a sua missão. Então vamos falar agora de paradigmas. Antes de tudo, acompanhar a jornada de Deck é uma oportunidade ímpar para compreender melhor os Yautja e suas capacidades, força de vontade e determinação,
em busca do objetivo. Predador Terras Selvagens então dá início a uma série de quebra de paradigmas dentro do que conhecemos na franquia. Além de Deck trabalhar em parceria, mesmo chamando a Android de ferramenta, o final mostra que o Yautja, mesmo ciente da importância da sua missão, consegue trabalhar em parceria. E é claro que não dá para negar a influência da Disney no novo filme. A compra da antiga Fox, que hoje é a 20th Century Fox, colocou diversas franquias no colo de Mickey e companhia. E o desafio é bem claro: tornar Predador uma franquia mais leve para toda a família. A inclusão de uma dinâmica de equipe e as decisões tomadas por Deck e no último terço do filme deixam isso bem claro. O que estamos vendo não é o predador cruel e violento, que não mede esforços para eliminar sua vítima. Predador Terras Selvagens é um ótimo filme de ação e ficção científica, que traz um arco emocional bem desenvolvido, envolvendo relações, famílias abusivas, momentos leves e criaturas altamente licenciáveis. E se você é fã do predador cruel e altamente focado em eliminar suas vítimas, talvez esse filme não seja o suficiente para você. Mas vou lhe contar um detalhe. Prevendo o que estava por vir, levei toda a minha família ao cinema. E eles se envolveram com os personagens do início ao fim, com risadas, choros e atribuição de nota no final 10 de 10. Então assim, se prefere o Predador com classificação 18, então assista novamente o clássico com Arnold Schwarzenegger. E porém, se acredita que a franquia pode e deve expandir suas possibilidades e seu próprio cânone, Predador Terras Selvagens é uma excelente pedida nos cinemas. E se eu adorei o filme, sim, eu adorei o filme. E de outra maneira, mas não poderia ir ao cinema assistir um filme de Predador com toda a família. Mas se não fosse assim, mercadologicamente faz todo o sentido. Lá em casa todos nós agradecemos, então resta saber se você está disposto a assisti-lo também com a sua família. Esse é um excelente filme, um excelente lançamento no cinema e foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Então basicamente eu vou finalizar por aqui a minha análise de hoje, beleza? E se caso você ainda não assistiu esse filme, eu te recomendo demais, beleza? Então basicamente eu vou ficando por aqui. E se você quiser se inscrever no canal e deixar o seu like,
Eu tô contando com toda a tua força e o teu apoio, beleza? Esse é mais um vídeo aqui do canal. Desculpa, acho que eu bati no microfone aqui. Bom, esse é mais um vídeo aqui do canal, beleza? Então se inscreve e deixa aquele like para fortalecer nós, tranquilo? E eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!